Olá, ouvinte, eu sou o professor Afonso. Trago para você a teologia que atribui toda a autoridade divina a Jesus Cristo. Essa teologia deixa de fora as cartas de Paulo e a parte adulterada do livro do Apocalipse. Você certamente nunca ouviu falar nisso, mas também você nunca ouviu falar que alguém tenha recebido revelação divina para desvendar os livros de Apocalipse, as cartas do apóstolo Paulo e o livro do profeta Daniel. O assunto que a gente traz hoje é um assunto muito legal, como a grande maioria dos vídeos que a gente produz para falar sobre Jesus Cristo e sobre a vida eterna, que é muito importante. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, mas a ressurreição do Espírito. A carne realmente não ressuscita, ela ficou no pó, conforme Gênesis 3,19. E o título e tema para hoje é Como será viver eternamente como anjo a serviço de Deus. Você nunca ouviu falar nisso também, né? Mas é uma realidade que foi desvendada. Ela está lá escrita, mas as pessoas se preocupavam demais com a parte adulterada. Cerca de 60% do livro do Apocalipse foi adulterada por Nero. Eu sei que não é muito fácil acreditar em tudo que eu falo, mas eu te convido para a experiência de falar somente a verdade. E é o que eu vou fazer logo em seguida, mas antes eu peço que você deixe um like nesse vídeo, que você ative as notificações e se inscreva no meu canal. Quanto à experiência, eu sei que é difícil você conviver com um mundo de religiosos cristãos com tanta desonestidade. Meu Deus, o pessoal é muito desonesto. Principalmente quando o assunto é escatologia. O que é escatologia? É aquela coisa que trata dos últimos dias, da profecia para os últimos dias. E é o que acontece comigo. Eu desvendei esses livros que são, obviamente, as cartas de Paulo não são escatológicas. Tem escatologia boba, mas não são escatológicas. Então, eu convido você, para que você não se apresente fragilizado, eu convido você a experiência de falar somente a verdade a todas as pessoas, em todos os contextos, levar a Deus em oração toda a sua necessidade e estender a mão ao seu próximo. Isso é a grande experiência cristã. Fazendo assim, você vai precisar bem pouco de ensino, a não ser aquele que está no Evangelho de Jesus Cristo, para que você tenha vida abundante. O versículo de apoio de hoje é Apocalipse 2, de 25 a 28. Então, somente se apegue com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim, darei autoridade sobre as nações. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Vamos comentar isso aqui. Se apeguem com firmeza ao que vocês têm, até que eu venha. Oh, meu Deus! O que quer dizer até que eu venha? O que é a vinda de Jesus? As pessoas ficam dizendo que vai haver um momento especial em que Jesus chega, igual as outras religiões que tem aí, de religiões de heróis. Nada disso. Jesus vem no momento em que você fechar os olhos. Ele vem através dos seus anjos, lhe vestirá com vestes brancas, de linho fino e puro e brilhante, que são suas obras. Por isso você precisa ter boas obras, contrariamente a que ensina o cristianismo paulino dos pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos. Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim. Olha que maravilha. Deus requer que a gente faça a vontade dele até o fim. O que diz a reforma, com base no apóstolo Paulo? Diz que a justificação é em vida, você se torna completamente reto, justo e santo, por crer em Jesus Cristo sem nenhuma obra. O que diz? Aquele que vencer e fizer a minha vontade até o fim, ou seja, andar diante de Deus de ponta a ponta. Então, no final, você será justificado e, mais uma vez, Jesus vem ao seu encontro através de seus anjos, lhes vestirá com veste de linho puro, branco,
brilhante, que são suas obras. E ainda diz mais, darei autoridade sobre as nações. O que quer dizer isso? Isso aqui é uma linguagem para significar que você terá autoridade divina, você viverá eternamente como anjo a serviço de Deus à sua frente, quer dizer, colocado à frente de Deus. Deus nos fez sua imagem e semelhança, nos criou sua imagem e semelhança, não para a gente ficar nessa condição miserável, porque Adão pecou, perdeu tudo. Deus vai levar só uma meia dúzia. Está escrito aqui que eu vou te mostrar hoje, que são bilhões de bilhões. Último versículo 28. Eu lhes darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Ou seja, para onde vai se a terra vai ser completamente consumada? A terra vai explodir. Ela vai ficar por aqui, mas ela vai explodir. Mas e onde vão ficar? Onde vão atuar? Onde atuam os anjos do Senhor? Em todo o universo. Talvez uma galáxia esteja esperando você, ou várias delas. Agora, tem um argumento muito importante que eu gosto de tratar com você, que na eternidade seremos anjos a serviço de Deus. Isso está escrito em Apocalipse 5, 11 e 12. Então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares, milhões de milhões. Ele rodeava o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. E cantava em alta voz, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Esses dois versículos têm uma natureza muito importante que caracteriza o Cordeiro como Deus. Aquele que se assenta no trono é o Cordeiro. Receber riqueza, sabedoria, força, honra, glória, louvor e poder. Tudo isso é para Deus. Se a gente explorar isso aqui para dizer que nós não podemos receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, se a gente ensinar isso por muito tempo, nem que seja só para nós mesmos, teremos uma vida muito mais feliz. Mas o importante desse versículo é essa evidência de que na eternidade ninguém vai levar a carcaça. Não vamos levar a carcaça. Mas Jesus Cristo, por que o livro do Apocalipse, ele privilegia tanto assim o Espírito? A carcaça não vai. Jesus não ressuscitou em carne e osso. O Espírito de Jesus Cristo, na encarnação, foi uma porção do Espírito Santo, a essência de Deus, atribuída a um ser humano com poder suficiente para nos trazer a graça, a verdade e confirmar a lei, tal como está em João 1,17. Quando Jesus foi morto, ele entregou a porção do seu Espírito. Isso está escrito em Lucas 23, 46, que ele entregou ao Pai a porção do Espírito Santo que lhe tinha sido atribuído para voltar a ser um com o Pai indistinguível. E onipotente, onipresente, onisciente. Esse é o conceito de Jesus Cristo. E aquilo que se vê dele é teofania. Teofania é uma linguagem de Deus audiovisual que você consegue ouvir e ver, mas não é carne, não é matéria, não é corpo, nem é espírito. Há um espírito por trás. No caso, havia o Espírito de Jesus Cristo, quando ele ressuscitou e apareceu aquele pessoal. Então, essa é a esperança que há. Essa é a definição de Jesus Cristo. Por que pregadores, teólogos e escritores cristãos ortodoxos não têm essa definição? Já tiveram. Até durante a primeira oitava de Daniel, que são os primeiros 350 anos da era cristã, todo mundo ensinava, pelo credo de seno, dizendo que Jesus Cristo é Deus de Deus, da substância de Deus, gerado, não criado. Mas se encantaram com o veneno do apóstolo Paulo e começaram a ensinar que a lei de Deus é fonte e força do pecado, que a lei de Deus é um tutor depravado, que a lei de Deus é o fundamento que conduz à morte, que a justificação é da carne, conforme eu vi. Não é. Em vida, mediante fé somente. E não do Espírito após a morte, mediante fé e obras. Tiago, Jesus, a Bíblia toda ensina isso. Que uma vez livres da lei e justificados, nos tornamos completamente justos, santos e retos, e que a graça assim alcançada é responsável pela salvação. Então, isso aqui é que o Paulo ensina. Então, com isso aqui, ninguém prospera. Isso aqui, espiritualmente, é uma loucura.
Você não pode realmente ficar batendo no rosto de Deus. A serpente teve um destino terrível por ter despejado lá no Éden, no capítulo 3, seu veneno. E Paulo faz muito mais. E aqueles que creem realmente que o apóstolo Paulo, que as cartas do apóstolo Paulo são a palavra de Deus, são o evangelho de Jesus Cristo, semeia essa loucura para envenenar a humanidade, para envenenar a sociedade. Essa é a minha pregação. Eu tenho como objetivo reconstruir um cristianismo mais verdadeiro, ético e socialmente responsável. Sei que eu não posso fazer isso só. Deixa aqui na descrição do vídeo o meu e-mail para que você entre em contato comigo se você desejar me ajudar nessa obra. Muito obrigado por você ter ficado nesse vídeo até aqui. Que Deus o abençoe.